Diga: em minhas forças não vou confiar, ou lutarei em vão. a minha esperança Minha esperança está em Deus, está em Deus. que reina com poder. Em minhas forças, em minhas forças não vou confiar, ou lutarei em vão. a minha esperança Minha esperança está em Deus, que reina com poder. declare por mim. Por mim virá o soberano Pai, para sempre a vitória sua é. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Confia em Deus. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Castelo forte, Ele é o nosso castelo forte. minhas forças não vou confiar, ou lutarei em vão. Minha esperança está em Deus, que reina com poder. Por mim virá o soberano Pai, sempre a vitória sua é. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Confia em Deus, meu coração, pois Ele é forte para salvar. Confia em Deus, pois Ele é a rocha e o refúgio seu. Castelo forte, Castelo forte. Podemos nos esconder à sombra das tuas asas, Senhor. Quando circunstâncias nos afligem, nos angustiam, nós temos a quem recorrer. Nossa esperança está em Deus. A esperança da tua igreja está em Deus, porque Deus nos livrou do inferno, nos livrou da maldição, nos livrou da eternidade longe dele, nos atraiu com seus laços de amor e Ele nos faz perseverar. Nessa manhã você pode abrir os seus lábios e agradecer a Ele: Senhor, obrigado por me fazer perseverar, obrigado por me sustentar, obrigado por me sustentar, Senhor. Reconheça que não é por nossa própria força, reconheça a sua dependência dEle. Dependemos dEle, dependemos completamente do Senhor. Abra os seus lábios, reconheça que você depende dEle. Dependemos do Rei dos Reis. Aqui estou, humilhado
Coberto, reconheça. Coberto por teu sangue, Jesus. Do início aqui estou. Aqui estou. Humilhado por tua majestade. Coberto por teu sangue. Coberto por tua graça. Aqui estou, declare. Sabendo que sou pecador. Sabendo que sou pecador. Reconheça. Somos cobertos pelo sangue dele. Coberto por seu sangue, Jesus. Pela graça. Eu encontrei o maior amor que há. Achei no dia em que morreu, sacrifício do meu Deus. Reconheça a majestade. Tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Declare majestade. Majestade. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Aqui estou, humilhado pelo teu amor, perdoado para perdoar. Aqui estou, sabendo que sou teu querer, santificado por teu fogo e glória. Eu encontrei o maior amor. o maior amor que há. Achei Declare. no dia em que morreu, sacrifício do meu Deus. Majestade, pra sempre o teu amor me transformou, na presença da tua majestade. Cantamos, cantamos. Sempre o teu amor me transformou, na presença da tua majestade. Majestade.
Uma das coisas mais fáceis de acontecer é chegarmos aqui com nossos problemas, nossas necessidades e olharmos para Deus através delas, olharmos através das nossas limitações e tirar o foco da beleza e da majestade do Senhor. Quero te convidar nesse momento durante alguns minutos, eu te desafio, meu irmão, a olhar a majestade do Senhor. Nós temos livre acesso a Ele. Olha o que acabamos de cantar. Nós cantamos assim: aqui estou humilhado pelo Teu amor, perdoado para perdoar. Nós conseguimos perdoar quando nós olhamos o perdão que foi estendido para nós através da cruz do Calvário. Se nós não olhamos a cruz e o perdão de Deus, nós não somos capazes de perdoar verdadeiramente. Como nós precisamos nessa manhã e todos os dias das nossas vidas olhar a cruz. Não perca a cruz de vista. Cantamos aqui: estou sabendo que eu sou Teu querer. Sabendo que eu sou Teu querer significa assim: nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de um destino humano, nós somos frutos da graça e da misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. E se estamos aqui nessa manhã é porque Ele nos trouxe pelas mãos e tem nos trazido ao longo da nossa história de vida. Nós somos sim o Teu querer, Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu sem conhecer a mim ou a você. Ele não morreu imaginando como seria. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele olhou pela eternidade cada um de nós exatamente como somos. E ainda assim, através do Seu amor, Ele falou: não, eu vou morrer por eles. Eu vou resgatar o povo para o meu Pai. Eu vou comprá-los com o preço do meu sangue. Eu quero te convidar nessa manhã a não perder isso de vista. Não deixe que as circunstâncias façam você perder de vista o amor de Deus. Não deixe as circunstâncias fazer você perder de vista que nós somos santificados pelo fogo do Senhor, que nós somos santificados pela glória dEle. Abra os seus lábios, rasgue o seu coração. Vamos tomar alguns minutos para individualmente olhar para a majestade do Senhor. Te bendizemos, exaltamos o Teu nome, adoramos a Tua majestade. Santo, Tu és santo, 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 santo és, Senhor. Santo, 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 santo. Sabendo que sou Teu querer, não somos frutos do acaso, Senhor. Santificado por Teu fogo e glória.
Declare. Tua graça me aceitou como sou. Nada tinha quando me resgatou. Vamos cantar de novo, majestade. Sempre o teu amor, para sempre o teu amor me transformou. A obra do Senhor é definitiva. Na presença da tua majestade, para sempre o teu amor, para sempre o teu amor me transformou. Na presença para sempre o teu amor me transformou. Na presença da tua majestade. A obra do Senhor é definitiva. Aleluia, tudo que o Senhor faz é eterno. Tudo que o Senhor faz é bom. E nessa manhã nós te adoramos por isso, Senhor. Te bendizemos na presença da tua majestade. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Você pode sentar, amém?
Meus irmãos, bom dia. Se puderem acender aqui, essa parte daqui. Obrigado, Gabriel. Bom, gente, ok, deixa eu acender, senão eu... Isso, acende, pode acender bem, deixar bem claro, senão eu durmo aqui em cima. Bom, meus irmãos, ontem foi um dia atípico, porque uma jovem, uma moça chamada Laura, ela fez 15 anos de idade, ela celebrou sua festa de 15 anos de idade, ela é uma jovem nova aqui na igreja, e ela vem mais à noite, os pais dela vêm também, e ela vem, além do domingo à noite, ela também é frequente na reunião dos jovens, sexta-feira e sábado, quando tem. Ontem foi a festa de 15 anos dela, boa parte, vários irmãos aqui foram, e eu tive ali a oportunidade de estar representando a igreja, levando uma palavra. Então, eu fui o pregador da cerimônia, né? Então, significa que nós saímos de lá bem tarde. Então, eu peço um pouco de paciência aí dos irmãos, que hoje está meio punk aqui o negócio. O pastor Cláudio foi levar seu filho num concurso público, numa prova escolar, e teve que levar seu filho lá no Rio, né? E, portanto, também por isso que ele não está aqui conosco hoje. Então, peço paciência aos irmãos, mas vou tentar ser breve aqui, porque realmente, mesmo saindo no início da festa, esse início já foi suficientemente tarde para nós. Então, eu, Charles, Alessandro, Alex, a gente está meio zumbi aqui hoje, né? Mas tem aula para as crianças hoje? Tem, então, estão liberados, né? Já estão ali em forma. Então, estão liberados para a aulinha de vocês. Eu vou orar e a gente dá seguimento aqui ao nosso estudo. Deus, muito obrigado, porque desde ontem a tua igreja já estava em comunhão, uma forma mais informal, mas celebrando o aniversário da Laura, que foi abençoada pelo Senhor com seus 15 anos de idade, na tua presença, conhecendo Jesus, já seguindo o Senhor, já meditando em decisões importantes como o batismo, como seu envolvimento maior na igreja. E obrigado, Senhor, porque há pouco tempo já tão entrosada aqui em nossa igreja, e obrigado pelo tempo tão abençoado que nós tivemos ontem ali, Senhor. Que o Senhor me ajude, mesmo lidando com a limitação das sinusites por causa da mudança de tempo, como também, Senhor, pelo pouco tempo de sono, mas eu rogo ao Senhor que Teu Espírito dê clareza à minha mente e fogo ao meu coração para que eu possa pregar a Tua palavra para o Teu povo, Senhor, e que Teu Espírito grave no coração do Teu povo, mesmo numa forma mais de estudo, Senhor, como é característico muitas vezes da minha fala, mas mesmo assim que o Espírito Santo passeie no meio de nós e que o ensino da Tua palavra seja absorvido pelos nossos corações, para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é de conhecimento dos irmãos, eu estou seguindo aqui uma sequência, uma série, mais como um estudo, né, do que propriamente uma pregação, mas eu estou seguindo uma série chamada Fé e Trabalho, como integrar, né? Então, a tese, basicamente, é que Deus ele tem um plano, Deus ele tem um propósito para o nosso trabalho. A fé evangélica, ela não é só uma experiência espiritual. Ela é uma experiência espiritual, sim, mas ela é ligada, ela é conectada, ela é linkada a todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos estudado que Deus ele tem um plano para o nosso trabalho, Deus ele tem um plano para a nossa vocação. A palavra vocação quer dizer chamado, né? Vem do latim vocare, que quer dizer
chamado. Então, estou aqui no nosso terceiro estudo, e basicamente nós vimos que quando Deus criou o mundo, né, na criação, Deus colocou Adão, e Deus de Adão fez Eva. E quando Deus criou Adão, Deus ele comissionou Adão ao trabalho. Quando Deus põe Adão no jardim do Éden, ele diz para Adão, olha, cultive e cuide desse jardim. Então Deus ele comissionou Adão ao trabalho. Então o trabalho ele já existia no paraíso do Éden. Mas quando Adão pecou, o trabalho, ele de uma atividade muito prazerosa, ele passou a trazer um certo cansaço para o ser humano, trazendo, em parte, frustração, mesmo com alegria. Então, até a pessoa que faz aquilo que ama, ela experimenta algum nível de frustração por causa da presença do pecado no mundo, por causa da natureza pecaminosa. Então, o trabalho, mesmo ele sendo dado por Deus, ele pode também virar um ídolo. Nós tratamos isso na semana passada. E hoje eu quero falar do aspecto de como o Evangelho, ele resgata, como o Evangelho ele resgata a percepção de trabalho que foi perdida na queda, que foi perdida quando Adão caiu. Então, de forma bem objetiva, como é que a gente integra fé e trabalho, né? O Evangelho ele resgata a nossa vocação. O Evangelho ele resgata o nosso trabalho, a vocação que Deus nos deu, né? Você é uma pessoa criada. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por você ser criado à imagem e semelhança de Deus, você tem habilidades impressas em você. Né? E todos nós aqui somos diferentes nesse sentido. Ok? As nossas habilidades, elas se manifestam de forma diferente. Né? Por causa da nossa natureza pecaminosa, então a gente vai lidar com algum nível de frustração no trabalho, por mais que a gente faça o que a gente ama, às vezes não. Às vezes a gente tem alguma atividade por necessidade, por ocasião da circunstância. A gente experimenta um nível de frustração e uma tentação de transformar o trabalho num ídolo. Né? Ou a gente tem uma reação por causa da nossa natureza pecaminosa, de não gostar do nosso trabalho, quase que totalmente, ou a gente tem uma reação de praticamente adorar o nosso trabalho, principalmente se é o seu caso, você faz aquilo que você ama, né? Você se preparou, se profissionalizou numa área e você idolatra. Deixa eu falar como é que isso acontece, né? No meu caso, por exemplo, particular, eu fiz o que a gente chama de seminário. Então, o seminário ele é um curso que pode durar de 3 a 5 anos, onde algumas pessoas estudam, no caso dos homens, para se preparar para o ministério. Nem todo mundo que faz seminário vai ser pastor, mas a maioria dos pastores que almejam pregar a palavra, dirigir uma igreja, eles passam pelo seminário. Então, uma vez que eu fiz o seminário e Deus me colocou como pastor, isso significa que, ok, na minha linha de vida eu estudei e eu amo o que eu faço. Então, eu posso passar por uma tentação, e isso é muito sutil, porque quando a gente fala de tentação, a gente fala de pecados mais externos, né? Aquelas atitudes grosseiras que a gente sabe claramente que não glorificam a Deus. Mas, de uma forma mais interna no coração, eu posso passar a tentação, eu posso correr o risco, eu posso ser tentado em pegar o ministério que Deus me deu e colocar num altar e transformar o ministério cristão, o ministério pastoral, em um ídolo. Mas não é uma coisa boa, maravilhosa, mas eu posso pegar e colocar no altar
Ou seja, eu posso transformar num ídolo, eu posso pegar o ministério e colocar à frente de Deus. E eu confesso aos irmãos, há anos atrás eu cometi esse erro, eu pequei, eu transformei o que Deus me deu em um ídolo e tive que passar por um processo de tratar o meu coração, de confessar o meu pecado a um pastor mais experiente, ser tratado nessa área, porque eu confundia as coisas. Quero dizer aos irmãos que, apesar de pastor, igual aos irmãos, a minha natureza ela é pecaminosa. A minha natureza ela é carnal que milita contra o espírito. Então, é mais fácil me blindar contra os pecados grosseiros. Mas agora, esses ídolos mais sutis, como idolatrar um casamento ou idolatrar um trabalho, colocar um casamento, colocar um filho, colocar um trabalho na frente de Deus, é uma idolatria mais sutil, que mina a nossa relação com o Senhor, mas que ela é pouco vigiada por nós, porque é mais fácil para nós crentes nos blindarmos dos pecados mais grosseiros. Então, isso eu tratei na semana passada, né, falando que o trabalho ele pode virar um ídolo. Então, o Evangelho, ele resgata a nossa vida como um todo. Quando Jesus ele nos salva, ele não apenas, ao nos salvar, Jesus ele sela a nossa vida para a vida eterna. Ok? Uma vez que a gente é salvo por Cristo, para onde vamos após a morte está resolvido. Hebreus vai dizer que o Evangelho, ele inclusive nos cura do medo da morte. Então, para onde nós vamos após a morte, uma vez que a gente abraça Jesus, está sacramentado, está selado, está resolvido. Agora, a questão, Jesus nos salva do pecado e nos dá a vida eterna, mas quando Jesus ele nos salva, ele não nos salva apenas espiritualmente. Não é só uma experiência espiritual que me leva à vida eterna. E principalmente é isso. Mas ao nos salvar, Jesus ele nos salva como um todo. Jesus ele nos salva por completo. Jesus ele nos salva, Jesus ele salva o ser humano como um todo. Ele não salva só a alma, ele salva o corpo, ele salva a mente. Ele salva o ser humano espiritualmente, culturalmente, socialmente, psicologicamente. A fé em Cristo, ela toca no todo. Tanto é que, como pastor, eu tenho pavor, confesso aos irmãos, quando alguém vem para mim e a gente está conversando sobre coisas espirituais e a pessoa fala, não, eu tenho que separar as coisas. Não, você não pode separar. Não, Jesus é o Senhor do meu espírito e Ele me leva para o céu, mas o meu corpo não? Peraí, como é que isso funciona? E eu faço da minha vida o que eu quiser? Não. Toda a nossa vida ela está debaixo do senhorio de Jesus. Então, sendo objetivo, como é que o Evangelho nos resgata em nosso trabalho? Vamos lá. Esse é o da semana passada. Eu mandei esse? Tem certeza? Gente, que gafe. Tem como alguém pegar o pendrive? Eu estou com um pendrive aqui. E... Tony, o Evangelho e o trabalho. Tá em PowerPoint. Gente, que horrível. Isso foi horrível. Hoje... Eu sabia que hoje alguma coisa ia dar errado. Eu estava pressentindo isso. Eu já pedi desculpa antes de pregar, porque eu sabia que... Deixa só o meu amigo Tony consertar meu erro. Porque se eu der prosseguimento aqui, os pontos já estão... Ótimo, maravilha. Tony, muito obrigado. Me perdoe.
Hoje não precisa. Senão a gente... Então, vamos lá. Graças a Deus, no final deu tudo certo. Deus foi bom. O novo enredo para o trabalho. Vamos abrir a palavra, eu já citei esse texto. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o verso 31, texto bem conhecido, eu o li no primeiro sermão dessa série. 1 Coríntios 10, verso 31, um novo enredo para o trabalho. Diz assim a palavra do Senhor: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quer dizer, quando a gente passa a viver para a glória de Deus, a gente tem um novo enredo para o trabalho. Se na minha introdução, fazendo uma revisão do que eu preguei semana passada, acabou que ficou uma percepção muito negativa, agora a gente tem uma percepção aqui positiva, porque se você vive para a glória de Deus, o seu trabalho, ele é, entre aspas, afetado pelo fato de você viver para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de trabalho, a sua relação com o trabalho, ela reflete a sua visão de mundo. Eu usei um termo aqui bem acadêmico, me perdoem, mas é o termo cosmovisão, né? Então, toda ação, toda a sua prática de vida, toda a sua atitude, ela reflete uma visão que você tem do mundo, certo? Toda prática, ela reflete uma teoria. Geralmente, em mensagem, nós pastores temos uma preocupação em sermos muito práticos, ou seja, na prática, como é que você faz isso? Mas uma coisa que tem que ser dita é que toda prática, ela tem uma base. Então, quanto mais nós definirmos as coisas, melhor. Quanto mais refletirmos acerca da nossa fé, mais sólida vai ser a nossa prática de vida. Então, a sua relação com o seu trabalho, ela reflete a sua visão de mundo, né? Se Deus está no centro da sua visão de mundo, o seu trabalho vai glorificar a Deus, porque você vai ter Deus como centro. Deus vai ser o centro da sua vida. Então, quando você estiver trabalhando, você vai estar trabalhando como se o próprio Jesus Cristo fosse o seu patrão, né? E isso faz toda a diferença na forma como você faz o trabalho, na forma como você lida no campo dos relacionamentos, mesmo que, como eu falei semana passada e na introdução, a gente experimente um nível de frustração. Então, a sua prática de vida, ela reflete uma visão de mundo, né? Então, o Evangelho, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando a gente é encontrado por Jesus, quando a gente se rende a Jesus como Senhor e Salvador, o Evangelho de Cristo, ele afeta a nossa visão de mundo. O Evangelho, ele não é só uma experiência espiritual. O Evangelho, ele atinge a nossa mente, ele atinge o nosso pensamento, né? Ele não é só uma experiência espiritual, ele atinge a mente. Então, todo o nosso pensamento, Paulo vai falar aos Coríntios, ele tem que ser cativo a Cristo. A nossa relação com o trabalho, ela é guiada pelo Evangelho, pela nossa visão de mundo. Então, há uma integração aqui entre o Evangelho e o trabalho. Como é que nós integramos o Evangelho e o trabalho? Nós integramos o Evangelho e o trabalho quando nós enxergamos o nosso trabalho com as lentes de Cristo. O nosso Senhor trabalhou. Ele foi carpinteiro. Ele aprendeu essa profissão com seu padrasto, com seu pai de criação, José. Ele aprendeu um ofício. Antes dos 30 anos de idade, quando ele começou a peregrinar, a andar pelas cidades, pregando o Evangelho, curando, ressuscitando mortos, expulsando demônios e treinando os discípulos, antes
desses 3 anos, dentre os 30 aos 33, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, 3 dias depois, em nosso lugar, para a nossa reconciliação com o Pai, antes disso, o Senhor foi carpinteiro. Então, o nosso próprio Senhor, ele se identificou conosco ao aprender um ofício e executar esse ofício na sua vida adulta. Então, uma visão de mundo cristã molda todo e qualquer trabalho. Claro, dentro dos limites da honestidade. Então, se você tem uma experiência com Jesus, se você está unido com Cristo, isso vai afetar o seu trabalho. O seu trabalho, ele vai ser moldado pelo Evangelho. De que forma isso acontece? Isso acontece quando você faz o seu trabalho para a glória de Deus. Como eu falei do exemplo, um sapateiro virou para o reformador Martim Lutero, no século XVI, e perguntou: como é que eu posso servir melhor a Deus? Lutero disse para ele: faça o melhor sapato que você puder. Então, o nosso trabalho, ele glorifica a Deus quando ele é feito com excelência. Né? Porque às vezes, ao falar do Evangelho e o trabalho, eu não quero, como eu falei na introdução, fazer um reducionismo, como se a tua missão no seu trabalho fosse apenas dar testemunho, né? Dar testemunho cristão ou evangelizar também. Você também está ali para isso. Mas o seu trabalho, ele deve ser feito com excelência. Ele deve ser feito como se o próprio Jesus fosse o seu patrão ou o seu chefe, né? Ou se no caso você ocupa uma posição de chefia, né? Você deve servir aos seus liderados como se você estivesse fazendo, né? Olhando para Cristo, fazendo o melhor trabalho que você puder fazer e entendendo que você está glorificando a Deus fazendo o melhor trabalho que você pode, tendo o seu potencial desenvolvido ao máximo, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, isso é um novo enredo para o trabalho. Antes, talvez a sua motivação fosse outra. Quero só ganhar dinheiro, ou ter uma posição estável, ou, enfim, né? As motivações eram outras. Agora, você tem um novo enredo. Cristo deu um novo significado para o seu trabalho. Em segundo lugar, um novo conceito de trabalho. Vamos lá para o Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo de número 9. Verso de número 10. Ainda estou com a consciência pesada pelo que aconteceu minutos atrás. Eclesiastes 9, verso de número 10. Eclesiastes fica logo após o livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Todos acharam? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, está dizendo aqui, o que a nossa mão pode fazer, que ela faça com toda a força. O contexto aqui é o trabalho, né? Há uma sabedoria nesse sentido, porque todo mundo participa do trabalho de Deus, né? Então, você trabalha porque Deus te deu uma vocação. Deus te deu habilidades. Essas habilidades na sua vida adulta ficaram em evidência e com essas habilidades você conseguiu o emprego que você tem, ou que a mão de Deus te deu. Então, todo mundo participa do trabalho de Deus, né? Deus ativamente está operando na sua criação.
e todo mundo participa. Então, a ponte, para a gente entender a ação de Deus no nosso trabalho, é um conceito que a gente chama de graça comum. O que é graça comum? Vou ter que gastar um tempinho explicando. Graça comum é um campo da graça de Deus aonde crentes e não crentes se encontram, certo? Nós, cristãos, somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, né? Nós não merecemos e Deus nos dá. Ou seja, a nossa salvação ela não é por obras. Ela não é tentar impressionar Deus através de um desempenho religioso. Eu vou fazer para no final ser aceito e amado por Deus. Não. Em Cristo, Deus nos ama e Deus nos aceita. Se você tem Jesus, você foi salvo pela graça, ok? E você foi aceito por Deus. Então, essa graça é a graça especial, é a graça salvadora. Efésios 2, versos 8, né? Pela graça, vós sois salvos pela graça, né? Vocês são salvos pela graça. Então, um versículo bem conhecido. Essa graça é a graça especial. A graça comum, ela é um campo aonde até uma pessoa que não é cristã, ela desfruta do amor de Deus. Deixa eu dar exemplos práticos aqui. Você tem um sol, você tem uma praia, certo? Você tem uma praia, tal, onde você pode se deleitar da natureza. Então, um filho de Deus, um cristão, ele aproveita essa praia. Mas da mesma forma como um cristão aproveita, um não cristão, ele também pode ir e pode aproveitar essa praia. Da mesma forma. Ele não vai ter o entendimento do cristão. Foi Deus que criou tal para a sua glória, né? E eu posso me deleitar e me beneficiar disso para a minha alegria, para o bem-estar da minha alma e do meu coração. Então, o não cristão, ele não vai ter essa percepção, mas da mesma forma ele pode aproveitar essa praia, né, por assim dizer. Então, no campo da ética, por exemplo, é um mistério, mas sabe aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você olha e você vê tanta virtude na pessoa e ela não conhece Jesus que você até se questiona, puxa, mas como é que essa pessoa não é crente? Então, a graça de Deus comum, ela refreia a maldade humana a tal ponto que é possível, gente, e isso acontece mesmo, que algumas pessoas que não são cristãs, ou seja, que ela não tem Jesus, ela demonstra mais virtude do que, às vezes, até uma pessoa crente. Por quê? Porque a graça comum atingiu ela de tal forma que a sua maldade foi refreada e que, por ela ser a imagem e semelhança de Deus, ela demonstra muitas virtudes, é uma pessoa virtuosa. Meus irmãos, sem Jesus, essa pessoa não é salva, ok? E mesmo crente que, se ele é salvo por Cristo, mas tem menos virtude que essa pessoa que não é cristã, esse crente, ao falecer, ele vai estar na glória eterna, mesmo ele sendo menos virtuoso do que a outra pessoa não cristã, ok? Esse é o terreno da graça comum, né? Deixa eu ser um pouco polêmico aqui, mas eu acho necessário falar isso. Eu vou tentar ser o menos irônico e sarcástico possível. Se você pega muitas músicas ditas evangélicas, né, música evangélica, ok, então essa música evangélica eu vou escutar, porque é uma música para crente. Você, quando avalia a letra daquela música, se você tem um bom conhecimento bíblico, né, estudou a palavra, tal, participou de um CTM, se você tem um bom conteúdo bíblico, você vai ouvir aquela música e você vai identificar que, mesmo ela sendo evangélica, ela contém erros grosseiros na sua letra.
Ao invés de ser centrados, ao invés da letra ser centrada na glória de Deus, ela é centrada no homem. Ao invés de ter valores cristãos, ela tem valores mundanos. Tudo isso com a forma dita evangélica, ok? Por quê? Porque, infelizmente, a lógica do mercado invadiu a igreja. Então, muitas coisas são feitas para comercialização, e nada mais é do que uma autoajuda barata com um rótulo, digamos, essa é uma música evangélica. E muitas vezes, musicalmente é horrível, teologicamente é horrível, biblicamente é horrível, né? Então, a música dita evangélica. Agora, muitas ocasiões, quando você para ouvir músicas seculares, e aqui eu vou entrar num campo difícil, porque eu sei que muitos irmãos, né, em seu discipulado, em seu aprendizado, foram ensinados do tipo, não, o cristão não pode ouvir música secular, né? Só que você não encontra isso na Bíblia. A Bíblia não te proíbe de ouvir música secular, ela te dá parâmetros para avaliar se uma música é boa ou não. Então, a pergunta não é, eu posso ouvir música secular ou não? Não, não é essa a pergunta é, o que é belo e o que é feio? O Evangelho, ele me dá um senso de beleza, ok? Ele me dá um senso de olhar uma arte e perceber a glória de Deus impressa naquela arte, mesmo que seja não cristã. Então, se você pega uma música, deixa eu dar um exemplo, eu sempre uso ela, a Canção da América, do Milton Nascimento, né? Eu estou num púlpito de uma igreja, eu vou citar uma música que não é cristã, mas veja bem, a música começa dizendo, amigo é coisa para se guardar no coração. E aí você abre a palavra de Deus em Provérbios 17, você abre a palavra de Deus em Provérbios 18 e 24, e você vai perceber que a palavra de Deus, ela dá o enorme valor a uma amizade. Na própria narrativa do livro de Samuel, Davi, ele tem um laço de amizade muito forte, o rei Davi de Israel, com Jonatas, filho de Saul. Então, a Jesus, em uma ocasião, ele usa a expressão amigo quando ele se refere aos discípulos, né? Ensinando que vocês não são somente meus servos, vocês são meus amigos. A Bíblia, ela valoriza a amizade. Então, você tem, numa música não cristã, às vezes, maior clareza de um princípio bíblico do que uma música dita evangélica. E aí você me pergunta, mas como é que eu faço essa avaliação? Você tem que conhecer Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Porque aí você vai saber avaliar. Você vai saber olhar uma arte e detectar se é belo ou se é feio, né? Então, é igual aí um jovem vai virar, eu posso ouvir funk que tem palavrão? Então, a questão é claro que isso não glorifica a Deus, mas a gente não pode pegar uma música que denigre a imagem do ser humano e que usa palavras de baixo calão, a gente não pode pegar e botar no mesmo pacote que uma música que fala por exemplo, fala da beleza da natureza, fala do amor de um homem por uma mulher, fala da beleza da amizade. Tá bom, gente, vamos lá. Quer um exemplo maior de graça comum? Já que está todo mundo falando disso, deixa eu falar também aqui. Está todo mundo triste porque o Roberto Bolaños, ator mexicano que representava o Chaves, que criou e representava, faleceu. Quer o maior exemplo de graça comum? Alguém aqui tem coragem de dizer que via algum pecado no seriado do Chaves? No sentido maldade, malícia, um seriado totalmente, entre aspas, inocente. Né? Era passado de uma forma bem humorada, bela, né? A gente ria bastante, ok? Quando vi um episódio do Chaves.
Então, é o maior exemplo de graça comum. Não são pessoas, até aonde eu tenho conhecimento, ok, meus irmãos? Não são pessoas que eram cristãs, filiados a uma igreja evangélica, que publicamente professavam Jesus como Senhor e Salvador, de fato não eram. Mas eles produziam uma arte que era admirada por todos nós, por muitos crentes. Porque você conseguia ter um humor no nível muito alto, sem apelação para coisa de baixo calão. Né? A boa parte dos humoristas hoje, uma parte, eles apelam para imoralidade, para gerar a graça, né? O Chaves conseguia ser engraçado sem apelar. Maior exemplo de graça comum, hoje, que eu posso usar aqui, totalmente apropriado. Por quê? Você consegue rir e você não vê maldade, você não vê malícia, você não vê nada que você diga, isso é imoral. Né? Uma palavra de baixo calão, uma percepção sensual da coisa, você não tem ali. Você tem algo que transmite uma certa beleza, pureza. Né? E então, isso se chama graça comum. A graça comum, ela é um equilíbrio. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês, talvez, tenham recebido um ensino, por exemplo, se afaste de qualquer coisa do mundo. Quando nós escutamos isso, a gente precisa entender, meus irmãos, o que significa mundo. Então, a Bíblia, ela tem duas palavras em grego para definir o que é mundo, né? Uma palavra quer dizer mundo como o sistema, é usada a palavra aion, que em algumas traduções antigas é traduzida como presente século. A palavra grega aion no Novo Testamento, ela quer dizer mundo como um sistema que se opõe ao reino de Deus. Quer que eu te dê um exemplo prático? A política, o que acontece na política brasileira. Corrupção, roubalheira. Isso é visível, todos nós sabemos que isso existe. Por isso não há problema em falar aqui. É errado. Então, faz parte de um sistema potencializado pelo próprio Satanás, utilizando a natureza pecaminosa dos seres humanos, construindo um sistema que se opõe a Deus. Um cargo público que é constituído pelo próprio Deus, Romanos capítulo 13, para servir a população, ele é usado para benefício e enriquecimento, muitas vezes ilícito até, da própria pessoa. O que está acontecendo? Mundo. Ontem, lamentavelmente, enquanto muitos de nós irmãos daqui estávamos nos deleitando de uma boa festa de 15 anos, 3 policiais morreram no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. 3 servidores da Polícia Militar. Por que a violência contra os homens que estão servindo, fazendo a manutenção da lei? E por que a criminalidade tem esse aparato todo? Mundo. Esse mundo, ele tem que ser combatido com a pregação do Evangelho. Desse sistema, a gente tem que se afastar, ok? Esse tipo de mundo, aion. O mundo que transforma tanto o feriado americano do Thanksgiving, do Ações de Graça, né, que foi comemorado na quinta-feira, e por causa da globalização, nós brasileiros também estamos falando em Ações de Graça, em Ação de Graça,
E também o Natal, a Páscoa, que são feriados que têm um pano de fundo cristão, nascimento de Cristo, morte de Cristo, e você ter toda uma comercialização, todo um apelo para que a gente gaste até o que não tem, né? Então, tá, tudo bem, gente, parêntese, muita gente falou mal da sexta-feira, né, do Black Friday, né, e é claro que aqui no Brasil é um desconto muito pequeno, né, mas ainda assim, meu aniversário é quarta, eu pude antecipar meu presente, né, pude comprar meu presente, que eu já ia comprar mesmo com descontão até legal, né, a loja fez lá um desconto bacana. Bom, tá todo mundo falando mal, eu concordando, de alguma forma, Deus fez eu me dar bem, né? Louvado seja Deus. Mas, brincadeiras à parte, só para a gente descontrair, mas o que acontece é uma fomentação só a comercialização, né? É um apelo de mercado, sem trazer um conteúdo do que significa o Natal, do que significa uma Páscoa. Ok? Então, isso é mundo. E isso a gente combate com o Evangelho. Por outro lado, quando você vê um Chaves, você não a parte do mundo que quer dizer o mundo físico. Então, gente, é óbvio, tá? É claro que a questão física, o cristianismo, ele não é contra o mundo físico. Não é pecado o crente... não é pecado um crente praticar um esporte. Claro, isso pode se tornar um vício, uma idolatria, tal, mas quando ele o faz numa perspectiva que glorifique a Deus, não há pecado algum. Não há pecado. Não há pecado você interagir com uma arte, mesmo não sendo cristã, que você veja alguma beleza. Por exemplo, você chega na sua residência, você liga o seu aparelho televisor no SBT e você vê um programa do Chaves. Gente, isso não é pecado. Então, a graça comum, ela é o equilíbrio da liberdade. Até onde você pode ir, até onde você vê beleza, no sentido bíblico da coisa. Até onde você vê pureza, até onde você vê inocência. Eu estou falando do Chaves. O melhor exemplo prático que eu posso dar hoje para os irmãos. Então, a graça comum, ela é o equilíbrio, né? Porque, sinceramente, meus irmãos, muitas das vezes, eu entendo o seguinte, um pregador conhecido meu, o pastor Luiz Saião, ele vai dizer uma frase que resume tudo o que eu estou falando, ou o que eu vou também abordar agora. Deus nos chama, Jesus nos chama para sermos diferentes, né? Jesus nos chama para sermos diferentes do mundo, é verdade, mas alguns preferem ser esquisitos, né? Então, muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade com cristãos porque, de fato, a vida do cristão é uma vida diferente. Ele não vai entrar em esquema no trabalho. Ele vai sempre ser alguém verdadeiro, justo, correto nas suas ações. E isso vai ofender o mundo. As pessoas do mundo vão. Por outro lado, muitas das vezes, nós crentes não aproveitamos esse terreno da graça comum e do diálogo com a cultura. Com a cultura. Esse diálogo é positivo com a cultura. E muitos crentes, por entenderem que, por exemplo, você pegar uma MPB bonita e bela e pegar um funk feio, né? E você colocar no mesmo pacote, estou dando exemplo musical, você está entregando um terreno que Deus te permite ir, no caso do que é belo. E você está entregando esse terreno para Satanás, você está entregando esse terreno para o mundo. É muito normal eu ver dizendo, não, crente não deve se meter em política. Você está pegando um terreno da política e você está dizendo, Satanás, toma.
você está dizendo, mundo, toma. Quando que, na verdade, nós, como Igreja de Cristo, devemos discipular, devemos preparar os cristãos para se envolverem na arena pública. Então, o crente tem mesmo que se meter em política, tem que ir lá e tem que fazer a diferença. Ah, mas é uma ovelha enviada para o matadouro. Deus chama. E não é ir lá simplesmente para favorecer a igreja, né? Conceder favores. Não é isso que eu estou falando. É ir lá para brilhar, para viver para a glória de Deus, para poder exercer esse ministério público, né? Que é um ministério também. É um ministério. Então, eu estou dando aqui exemplos claros e práticos, né? Por mais que eu esteja dando conceitos assim, que talvez não possam, a primeiro momento, fazer muito sentido, mas eu estou tentando dar exemplos práticos para ilustrar o princípio que eu estou passando. A gente não tem que pegar a arena pública e entregar para Satanás e dizer, não, eu vou apenas permanecer na minha bolha evangélica. Não. A gente tem que ir para a arena pública, sim, né? Agora, tem uma diferença, meus irmãos, aqui fundamental entre diálogo e integração, né? Diálogo com a cultura é uma coisa, você pegar a cultura e misturar com o evangelho é outra. O evangelho, ele é puro, né? E o evangelho, ele é um cristal, estou só exemplificando, né? Que ele brilha e ele não pode ser misturado com nenhuma substância que vai querer ou vai tentar competir e ofuscar o brilho desse cristal, na minha ilustração. O evangelho, ele é puro. Então, nós não devemos fazer uma integração. Isso não devemos. O limite é a questão seguinte, nós devemos dialogar com a cultura, né? Como é que a gente dialoga com a cultura? Você tem um evangelho. De forma prática, você tem um evangelho. O evangelho, ele vai te dar discernimento. Ele vai ser o seu critério de avaliação. Então, você vai ver Chaves e você vai dizer, não tem nada nessa série que ofenda a glória de Deus. Não tem nada nessa série que faça... não tem nada nesse seriado que degrine a imagem, o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Não há nada feio ali. Não há nada feio. Então, através do terreno da graça comum, nós podemos encontrar uma plataforma para dialogar com a cultura. Agora, a gente não integra, né? Se eu tenho o evangelho, mas eu me misturo com coisas feias que ofendem a glória de Deus e que degrinem o ser humano, então eu estou misturando água e óleo, ok? É o equilíbrio. E envolvendo com o texto bíblico que eu li, a questão do trabalho, meus irmãos, a questão que a graça comum, ela se torna um terreno para você, com as suas mãos e com a sua mente, você executar o seu trabalho da melhor forma que glorifique a Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui no ponto 2. Um novo conceito, o Evangelho te dá um novo conceito de trabalho, né? Ponto 3, uma nova direção para o trabalho. Vamos para Isaías, capítulo 58, livro do profeta Isaías. Capítulo 58. Estão aqui os versos 3
depois você pula para o 6 e vamos ler o 6 e o 7. Isaías 58, 3, 6 e 7 depois. Por que jejuamos? Dizem e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. O jejum, verso 6 agora. Que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Você tem aqui uma nova direção para o trabalho, ok? Aqui há uma limitação da ética, né? Porque o que acontece? Há casos, por exemplo, de pessoas que são muito piedosas dentro da igreja, mas que elas mudam completamente de postura no seu trabalho. Elas mudam completamente de... Por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente piedosa na igreja, extremamente espiritual na igreja, mas no seu trabalho, ser uma pessoa, por exemplo, que ela se tiver um cargo de liderança, ela oprime seus liderados. Uma coisa é cobrar, orientar, que faça o trabalho, né, de uma forma correta, tal, mas há aquele líder que aquele chefe que oprime, que é duro, que é inflexível, que, né, carrancudo, ok? E ele não tem, e trata mal, e grita, e xinga os funcionários, e na igreja ele é espiritual. Ou vice-versa, tipo, a pessoa é muito espiritual. Não, uma outra perspectiva, a pessoa é muito espiritual na igreja, mas no trabalho não respeita a autoridade do patrão, não faz o trabalho direito, quer moleza, quer, né, não faz jus ao emprego que Deus deu, né, não faz o trabalho direito, tal, e aquelas, o cara chega atrasado no trabalho, não fez a barba, todo despenteado, tudo, né, e tal, e chega bastante atrasado. Onde é que você estava? Não, estava na vigília da igreja. Né? Tá errado, tem que ser chamado a atenção. Não, mas peraí, ele não estava numa atividade do Senhor? Mas Deus nos deu trabalho, nos deu ordem para serem respeitadas. Né? Então ele tinha que se organizar, ficar na vigília até um certo horário, ir para sua casa, fazer sua barbinha, pentear seu cabelo, botar uma roupinha cheirosa. Ok, ficou na vigília, toma um copão de café e vai à luta. Dia seguinte dorme melhor. Entendeu? Então ele não pode usar a vida espiritual para justificar. O que Deus está criticando aqui através do profeta Isaías? Um povo que chegava para Deus e tipo, a gente faz jejum. E Deus está falando, não serve de nada para mim. Pô, como assim? Não serve. O profeta ia lá e levava, não está servindo de nada para Deus. Peraí, como não? Por que não está servindo? Porque, ok, vocês estão fazendo o jejum muito bonito aos olhos humanos, mas eu sei que vocês estão oprimindo pessoas. Eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão sendo injustos. Gente, deixa eu dar um exemplo aqui. Para mim foi a cena assim, uma das cenas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Um grupo de políticos, um político com não sei quem, sei lá, fizeram um roubo, né? Pegaram lá dinheiro que tecnicamente é a gente que dá do nosso no imposto. Aí, roubaram, desviaram lá um dinheiro, tal, aí botaram, tava o dinheiro em cima da mesa, não sei aonde, tal. E aí, não, o esquema, tal. Aí no final, aqueles, não vou nem dizer nada aqui para não, mas gente, sobe uma raiva, mas aqueles indivíduos, né? Eles fizeram um favor, entre aspas, de orar
agradecendo a Deus por aquele roubo. Gente, meu lado fariseu vem à tona. Vou confessar para você, a vontade é dar uma... né? Mas tá na mídia isso. Eles roubaram dinheiro, desviaram dinheiro, botaram em cima da mesa e falaram, não, vamos orar para agradecer. Primeiro ministério pastoral, eu fui pastor auxiliar. Comecei o ministério na primeira igreja batista do Cosme Velho, no Rio, e a igreja ficava no encontro de duas comunidades e a maioria dos membros moravam naquela comunidade. Então tinha um dia, acho que era uma quarta tarde, que eu ia na comunidade visitando, tal, principalmente os membros de mais idade, né? De uma idade madura, eu visitava para orar e encorajar, tal, aqueles amados irmãos e irmãs, né? E alguns deles até não podiam ir de uma forma sistemática à igreja, tal. Então, quarta-feira do dia. E às vezes eu andando, né, naquela comunidade com a Bíblia, tal. Então, uma vez um traficante me abordou. Pastor, tal, pode orar pela gente? Eu olhei para ele, né, cara de mal, e falei, eu vou orar, mas eu vou orar para tu sair dessa vida, né? Sem medo. Eu vou orar para tu sair dessa vida. Ele estava sozinho, né? Se fosse um grupo, não vou orar não, tchau, estou apressado. Ele estava sozinho. Pastor, pode orar por mim? Eu vou orar, mas vou orar para Deus te tirar dessa vida. Tu quer que eu ore? Foi. Orar para Deus abençoar a boca de... Eu vou orar, ou para Deus te tirar daí, ou para tu se converter, ou para a polícia te prender. É isso que eu vou orar. Né? Eu estou fazendo coisa errada, eu vou orar para abençoar a coisa errada? É o que? É um passe evangélico? Poxa, está repreendido em nome de Jesus. Então, uma nova direção para o trabalho, por exemplo, tem que ter a nossa fé, a nova criação, né? O evangelho, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, quando Ele salva a gente, Ele cria uma nova humanidade, Ele é uma nova criação. A Bíblia fala que nós que temos Jesus, somos uma nova criatura. Isso quer dizer que eu tenho uma nova direção para o trabalho. Não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Certo? Eu não posso envolver minha fé com atividades que sejam ilícitas, que sejam injustas. Né? Eu não estou dizendo, veja bem, eu falei muito isso quando eu cheguei aqui na igreja, que nós devemos olhar com misericórdia para as pessoas, e continuo afirmando isso, que o problema da pessoa é que ela não tem Jesus, que nós devemos pregar para ela, mas isso não quer dizer que para sermos missionais, a gente tenha que compactuar com erro. Não, ok, eu vou mostrar lá para o traficante que eu sou um pastor sangue bom e eu vou orar para... Não! Eu falei, eu vou orar por você. Eu vou orar, mas para você sair dessa vida. Para Deus converter teu coração. Né? Se tiver mandato de prisão, vai se apresentar lá na delegacia. Olha, eu fiz isso, e agora eu quero cumprir diante da sociedade. Eu quero cumprir pelos males que eu fiz. Fazer igual Zaqueu, que roubou quando Jesus converteu ele foi e devolveu 4 vezes mais para todo mundo. Está na Bíblia para todo mundo ler. Vai lá e vai no presídio dar testemunho que o Senhor mudou sua vida. Eu me entreguei porque Jesus me amou, se entregou por mim, me deu uma nova vida. Eu estou aqui no presídio para cumprir o mal que eu fiz na sociedade, mas eu vou dar testemunho no presídio porque agora eu sou uma nova criatura que vivo para a glória de Deus. Ok. Claro que eu tenho que ter compaixão daquele homem. Eu não desprezei. Eu falei, eu vou orar por você. Mas para Deus te converter. Porque ele estava pensando que eu ia dar um passe evangélico para ele. Deus, abençoe, aumente a venda da boca de fumo, para que esse traficante ganhe muito dinheiro e muitos jovens se acabem nas drogas. Para o inferno isso. Né? Desculpem a minha indignação, meus irmãos.
Mas isso é errado. Então, o Evangelho, ele nos dá uma nova direção para o trabalho, né? A gente não pode se envolver com coisas que não glorifiquem a Deus, né? Não pode... Claro, a gente tem que ter compaixão, meus irmãos, certo? A gente tem que ter compaixão daquelas pessoas, né? Com amor, tal, você está errado, tal, vá cumprir sua pena, depois arrume um trabalho, né? Arrume um trabalho honesto, não seja ganancioso, viva com pouco, né? Tantas pessoas aqui nessa comunidade fazem isso, por que você não pode fazer? Terminou seu emprego, tudo bem, vá para um curso, vá para uma escola, vá estudar, toma um guaraná em pó, né? Toma um café, toma um energético, aguenta firme a aula à noite, vai estudar, vai batalhar. Né? Joaquim Barbosa vem de família simples, humilde, estudou e hoje, né, a figura de proeminência nacional. Então, não é coitadinho, vai estudar, vai bater o martelo, trabalhou, vai à noite, lê o livro, vai caminhando, vai crescendo. A injustiça existe? Ela existe. É bem verdade. Que o Estado deveria ajudar os mais humildes a, não assistencialismo, mas criar uma mola para que eles possam pular e ter uma propulsão, sim, concordo, né? Que o serviço público deveria ajudar a escola, incentivar os alunos da comunidade, gente, estuda, cresce, tal, né? O Estado, parceiro do mercado, para ajudar as pessoas que vêm de uma origem humilde crescer, nenhum problema. O negócio de diferença social não é desculpa para cometer crime, né? Até porque eu estou dando um exemplo, porque também pessoas do colarinho branco também cometem crime, podem ter certeza disso. O problema não é a diferença social, o problema é o coração humano longe de Deus, né? Vamos lá, último lugar, novo poder para o trabalho, Colossenses 3, 23. Já agora no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Isso quer falar da motivação que está por trás do trabalho. Quer dizer, o Evangelho, o poder do Evangelho, quando ele atinge a sua vida, ele atinge a sua motivação. E o trabalho que Deus te colocou, o Senhor está lhe chamando a fazer como se fosse para o próprio Cristo. O texto aqui está dizendo: tudo o que fizer, tudo, faça de coração, de forma sincera, como para o Senhor e não para os homens. Como motivação principal. Nós glorificamos a Deus quando nós servimos o próximo. Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente serve as pessoas, nós estamos glorificando a Deus. Mas a motivação principal tem que ser a glória do Senhor. Então, o Evangelho, ele é a nossa motivação. Isso tem que te gerar uma paixão pelo que você faz. Se você ensina, né? Se você é alguém que lida com ensino, que faça de forma apaixonada. Alguns anos atrás, inclusive quando eu estava na igreja, dessa igreja que eu falei no Cosme Velho, passava uma novela na Record, que eu acompanhei, chamada Vidas Opostas, que era um professor de matemática,
doutor, né, estudou fora do Brasil, tal, de classe média alta, namorando uma jovem que morava numa comunidade, tal, a tônica dessa novela era essa diferença social, e eu acompanhei, né, ainda bem que eu li, acho que foi ao banheiro, né, mas eu acompanhei essa novela, e o personagem principal, que era esse jovem de classe alta, que fez um curso de matemática fora do Brasil e tudo mais, um doutorado, é interessante que esse rapaz, ele era apaixonado pela matemática, né? Apaixonado. Então, na cena, ele morava numa casa muito bonita, parecendo uma mansão, tudo mais, e no quarto dele tinha um quadro negro que ele ficava fazendo conta. Aí eu mostrava, ele acordava de manhã, bem, entre aspas, nerd, né? E ele ia para o quadro negro e ficava lá fazendo conta. Então, num dado momento, por causa de várias questões envolvendo corrupção policial e tráfico e tudo mais, não tenho aqui tempo para dar detalhe, mas aquele jovem ele vai preso, injustamente, ele é inocente. Ele foi vítima de uma armadilha. E está o jovem rico na cadeia, né, muito irritado, acostumado com tudo, tal. Mas não tinha nada o que fazer, ele faz amizade com os presos. Tá lá preso, por um período curto, tal, que ele fica preso. No final acaba tudo bem e tudo mais. Aquele jovem vive feliz com a menina, né? Se bem que eu não vi o final, ou pelo menos eu não lembro. Mas enfim. E quando aquele jovem estava preso, e aí os presos lá, né, os ladrões, traficantes, caçoando daquele jovem, e ele, de jeito, né, normal, até simples o personagem, fazendo amizade e tal, e do nada, onde é que eu quero chegar? Do nada, o que você faz? Sou professor de matemática. E aí os presos, matemática, isso é chato, tal. Ele, não é não. E ele começou a ensinar matemática na cela, de forma tão apaixonada, que os presos não queriam parar de estudar matemática. Antes, estudar, tal, nós somos pessoas mais práticas, mas mas eles não queriam parar de estudar matemática. E de repente, olha só, vou ensinar para vocês, ele ensinando com uma paixão, e aí pegou a pedra, um negócio lá, começou a riscar na parede, e começou a ensinar, tal, de uma forma tão cativante, que daqui a pouco estavam os presos na cela, agora que eu consegui entender isso, nossa, e ele lá ensinando matemática. Então, assim, nós somos chamados, gente, o que Deus te deu, as habilidades que o Senhor te deu, faça com paixão, faça com, né, faça como se fosse para o próprio Jesus, é o que o versículo está falando. Então, se você é da área do ensino, ensine com paixão. Se você trabalho prático, faça com paixão. Se você, o que Deus colocar na sua mão, faça com paixão. O texto bíblico está falando, a gente tem que fazer como se fosse para o próprio Senhor. E para eu terminar, a questão, estou falando muito de trabalho, mas sempre tem que ter também um tempo de descanso, né? O pastor Cláudio explicou isso aqui uma vez, há pouco tempo aqui para os irmãos, e a gente tem que separar também o tempo do sabá. A palavra sábado, ontem, né? A palavra sábado, ela vem do hebraico sabá, que quer dizer descanso, né? A palavra sábado significa descanso. Então, é claro que não estamos mais na esfera do Antigo Testamento, então não é um mandamento bíblico guardar o sábado, mas mesmo na dispensação do Novo Testamento, a gente tem que separar um dia para o descanso. E o pastor Cláudio planou aqui biblicamente o que é um descanso bíblico. Né? Porque ele mesmo explicou, muitas vezes a gente pega o descanso, vai fazer uma higiene mental, ok, né? Vai fazer uma programação, uma atividade, mas muitas vezes a gente volta até mais cansado. Então o pastor Cláudio explicou o que é o descanso bíblico, né? Então, paralelamente ao fazer o nosso trabalho com paixão, a gente tem que separar também um tempo de descanso, né? Um tempo para descansar. Nós somos chamados a isso, tá bom? Irmão, semana que vem
eu estarei na cidade de Juiz de Fora, se Deus permitir, pregando o Evangelho numa igreja. Então, eu vou interromper aqui essa série, e no dia 14 de dezembro, então, eu encerro esse nosso estudo, ok? Minha oração... Beleza, pode. Minha oração é que seja uma bênção para os irmãos, né? E que seja encorajador para que você realize o seu trabalho da forma que Deus seja mais glorificado. Pai, obrigado pela Tua palavra que orienta todas as áreas da nossa vida. Mesmo de uma forma mais como estudo, Senhor, não propriamente um sermão, mas obrigado porque é a Tua palavra, e que Teu Espírito guarde, e que Teu Espírito grave, que Teu Espírito encoraje meus irmãos que estão envolvidos com o trabalho. E que esses ensinos sejam poderosos para encorajar os seus corações, para que o Senhor seja glorificado e eles sejam alegres no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, teremos aqui o sacramento, pão e o cálice de uva. Todo cristão, em comunhão com a sua igreja, é convidado a participar da ceia, meditando tanto na volta do Senhor quanto na salvação dele e em sua missão na história. Quem trouxe também dízimo e oferta pode colocar no gasofilácio enquanto entoamos um cântico ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido
Eis-me aqui. Declare: rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Estamos unidos em Cristo. Estamos unidos a Ele. Declare: eis-me aqui, rendido estou. declare: Eu sou teu e tu és meu. como um coral. Minha vida não, a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu, Minha vida dou. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. Faz de mim o teu querer, Senhor. Faz de nós o teu querer, Senhor. Cumpre a tua vontade em nós. Nos consagramos ao Senhor. Consagramos tudo que somos, tudo que temos. Consagramos o que sabemos. Consagramos os nossos dons e nossos talentos. Abre os nossos olhos, Senhor, para reconhecer a vocação do Senhor em nosso próprio coração. Leva-nos a entender a vocação além de quatro paredes. Leva-nos, Senhor, a entender a nossa vocação no trabalho onde estamos hoje. Leva-nos a entender a vocação em meio da nossa família, no meio da sociedade. Leva-nos, Senhor, a entender qual a nossa vocação para essa cidade. A vocação que o Senhor tem nos dado na nossa rua, com os nossos vizinhos. Sim, Senhor. Leva-nos, Senhor, a vocação que leva-nos de fato a responder a sua missão. Leva-nos, envia-nos. Envia-nos, Senhor. Envia-nos a nós a cumprir o teu querer e a glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por ter ouvido o teu evangelho. Te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, porque podemos celebrar os sacramentos, lembrar do que o Senhor fez por nós, e entregamos ao Senhor o nosso domingo, entregamos ao Senhor esse dia. Que seja um dia de aprender contigo, que seja um dia de descansar no Senhor, que seja um dia de relacionamento, de vínculo, que acima de tudo seja um dia para a tua glória. Nós entregamos ao Senhor o nosso dia e pedimos ao Senhor que nos leve em paz para essa tarde, debaixo da tua graça, da tua proteção. Que o Senhor nos despeça em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Possamos ter um dia extremamente abençoado debaixo da graça do Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.